É comum escutarmos na escola discutir sobre a teoria do universo, e geralmente escutamos sobre a teoria do evolucionismo, sobre o Big Bang, e também a teoria do criacionismo, que acredita em um ser sobrenatural criador de todos os seres existentes. Porém, vamos ver que no candomblé não é bem assim. Na mitologia iorubá, o criador dos orixás é o Orum, Deus Supremo, ou o Louro da Maré. Só que o mais interessante disso tudo é que ele foi capaz de criar suas emoções, dando forma a elas, sendo nomeadas de orixás, e a partir daí o mundo foi criado por meio dessas emoções, onde cada um representava um símbolo da natureza existente, e cada um ficou responsável por sua funcionalidade. Só que, entrando um pouco mais a fundo, a princípio, o Lorum, o Ser Supremo, governava Orum, o céu. A Terra não era nada mais, nada menos que uma imensidão de pântanos governados por Lucum, a grande mãe, guardiã memorial do ancestral. Então, o Batalá, a divindade da criação, teve a ideia de colocar terra sólida sobre os pântanos. Instruída por Orunmila, divindade das profecias e do destino, mais conhecido como oráculo, o Batalá trabalhou 4 dias e construiu Aie, o nosso mundo, com montanhas, campos e vales. Para que o novo lugar tivesse vida, o Lorum criou o sol, enviou uma palmeira de dendê e fez chover para que a árvore brotasse. Surgiram as florestas e os rios para povoar o lugar. O Batalá modelou os homens no barro com a ajuda de Odoadoá, com quem formou o casal propulsor da vida. Terminados os bonecos, colocaram neles o Eni, o sopro da vida. A primeira cidade que os humanos viveram se chamava Ifê. O Batalá voltou a Orum e contou as novidades aos orixás. Os orixás são seres divinos que personificam os elementos da natureza e são indispensáveis ao equilíbrio e à continuidade da vida. Eles foram viver com os humanos e o Lorum os orientou. Só haveria harmonia se os orixás ouvissem os humanos e orientassem que eles seriam seus protegidos. A harmonia em Fê ficou monótona e as pessoas passaram a desejar casas maiores e colheitas mais férteis. Pediram ao Lorum que alertou que o fim desse equilíbrio traria conflitos. O povo insistiu ao Lorum e deu o que pediram. A cidade se encheu de contrastes. Incapazes de dialogar, e as pessoas se separaram em tribos. Agora, o candomblé acredita na vida após a morte? Bom, o candomblé compreende diversas vertentes. O candomblé contemporâneo, que agrega conceitos de filosofia, psicologia e tradições orientais, sob essa tal perspectiva, se o indivíduo leva uma vida imbuída de verdade, após morte será uma extensão de suas ações, portanto, uma passagem portamentos. Tal passagem pode ser facilitada também pela influência dos orixás, entidades que representavam o vento, o mar, a mata e assim por diante, e o que eles serviam de guias espirituais. Yansan é uma das guias espirituais responsáveis pela passagem entre Aie e Orum, a terra e o céu. Acredita no processo evolutivo da reencarnação e na existência de reinos espirituais para onde se encaminham os mortos, dedicados a cada tradição religiosa. Essas comunidades interagem, não há fronteira entre elas. Depois da morte, o tempo é relativo e o espírito pode ser resgatado ou não. Tudo dependerá de como usou o seu livre-arbítrio. Quem realiza esse resgate nas comunidades espirituais são os espíritos de luz, como os velhos, os caboclos, os índios, as pombas giras, que recebem quem chega e também transmitem ensinamentos com vista à evolução. Depois de sucessivas reencarnações, o espírito pode optar por servir aos homens reencarnados como um ser de luz e não mais retornará à Terra. Ainda assim, segue trabalhando pelo próprio aprimoramento. Mas afinal, levando em conta o resgate espiritual, será que todos vão ao Orum? Ou existe outro lugar no qual as pessoas
pagam pelos seus pecados. Num sistema politeísta, cada orixá governa parte do mundo físico, aspectos da sociedade e características humanas. Segundo as concepções dos iorubás, preservada nos candomblés brasileiros, cada ser humano é descendente espiritual de um orixá, do qual herda qualidades e defeitos. Os seguidores do candomblé creem que o destino que cada um traz escrito em sua cabeça contém boas e más realizações, vitórias e derrotas, alegrias e tristezas. A religião os ensina que a melhor maneira de viver a vida é encontrar equilíbrio entre o bem e o mal que coexistem na cabeça de cada um, pois não se pode simplesmente optar por um ou outro. Bem e mal não se separam nem pertencem a domínios distintos, como o céu e o inferno, ou o mundo dos anjos e dos demônios. Não há um diálogo moral que separe simplesmente o que se pode ou o que não pode fazer. Cada ser humano é responsável pelas próprias escolhas. Não existe a ideia cristã de pecado, nem a punição após a morte. Cada ação deve ser avaliada nessa vida pela comunidade e que deve ser punida, se for o caso. Existem duas éticas no candomblé, por assim dizer, por existir limites muito rígidos entre os espaços sagrados e os profanos. A maior importância, obviamente, é dada ao espaço sagrado e suas convenções sobre o que se pode e deve e o que convém fazer. A marginalização histórica do candomblé contribui muito para os adeptos que não se vejam como representantes da religião na sociedade e procuram esconder seu pertencimento ao candomblé. E por isso a conduta nos espaços profanos sempre foi livre e isenta de cobrança ou culpa.